tente. E não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. E aí você perceba que ele fala, tente outra vez, mas todos os caminhos que ele dá de opção para a pessoa, tá tudo dentro da própria pessoa, né? Exato. Total. Bem existencialista. Tá tudo dentro da própria pessoa. Você não precisa, tem dois pés para cruzar a ponte. Você que tem os dois pés, a cabeça é sua. Se você parar, sua cabeça não vai aguentar. Ao mesmo tempo que ele traz o simbólico que é a manifestação da fé. Sim. Porque não existe nada mais subjetivo do que você dizer tem a fé em Deus. Tá, mas qual é a sua fé, qual é a sua crença? Não importa. Mas é socialmente aceito. Então é intrínseco, é o que você crê. Vai te dar motivação? Creia, siga. Essa lógica que você trouxe também sobre todas as fontes estão em si, é porque é uma pauta bem interessante. Quando a gente estava falando de existencialismo de Jean-Paul Sartre, né? Sartre tem uma ruptura maior nesse aspecto, porque Sartre ele entra meio que numa negação, ele entra no ponto do ateísmo, porque a gente tem que entender que Sartre nasceu... Ele viu os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, frente ao Holocausto e tantas coisas, e o Holocausto com um povo tipificado, né, como um povo historicamente religioso, judeu, e vê toda aquela morte em massa, aquele genocídio, ele entra naquela reflexão de assim, não é possível que Deus, no meio desse caos, exista. Então, ele foca na obra dele, num direcionamento todo no homem, e traz pontos de vistas, independente da crença dele ou não, muito essenciais para o desenvolvimento do ser humano em si. Ele traz a responsabilidade. Ele traz o homem nasce condenado a ser livre. Então ele traz um conceito no mundo que existe um ser, né, em si e o ser para si. Né? O ser em si é aquele ser que só atua no campo da existência. Os animais não sabem para que veio ou por que veio, não têm um propósito de vida. Eles existem. E no campo de vista poético e filosófico, apesar de ser muito dura essa realidade, muitas pessoas apenas existem. Elas não entendem o seu propósito, o que vieram fazer, qual é a sua missão, não no campo divino, mas de escolha pessoal. Porque, e o ser para si, que é aquele ser que, apesar de existir, mediante as suas ações e escolhas, ele vai moldando a sua virtude. Então ele rompe com a lógica aristotélica, socrática, de todos os outros pensadores, que a virtude era algo que vinha do divino. E ele diz, não. A árvore só cai pro lado que se inclina. Eu gosto muito dessa frase, que não é dele, mas é nessa linha de perspectiva de assim, você vai forjar as responsabilidades das suas ações. Você escolhe para onde vai ser sua inclinação e o caráter vai ser forjado. Então, a existência vem antes da essência. Você não nasce com a essência que aponta para o divino, ela vai ser forjada com suas atitudes. Isso quebra uma lógica que massageia nosso ego. Tem uma frase que diz assim: quando o coração do homem supera os interesses divinos, quem os deuses vão punir ou quem eles vão castigar, né? É muito cômodo ter o diabo como uma figura representativa de todo o mal e de responsabilidade de tudo que é negativo que acontece para mim, ou um Deus que eu possa culpar e responsabilizar ou clamar quando alguma coisa foge do meu controle. Ele traz a questão e diz assim: você nasceu livre, parceiro. Agora você se alienou. E essa alienação, quem vai bater a vida inteira é Raul Seixas. Porque o que é alienação? Alienação é toda manifestação que vai determinar uma norma para definir o que você tem que fazer para ser feliz, para você amar, para você pensar de maneira que eles vão definir o que é correto e que interfere na sua liberdade, que é o que ele combatia com a manifestação da sociedade alternativa e que você trouxe das tribos primitivas. O que impede da gente estar pleno na natureza? Você vê uma árvore, um fruto você quer pegar, mas agora você não pode, você tem que ter um dinheiro para conseguir pegar aquilo que está ao seu alcance. O que impede essa interação maior? Nós cedemos a nossa liberdade, nos alienamos por essa epiderme cultural, né? E esquecemos que por baixo de toda essa capa de moralidade, todos pertencemos ao mesmo campo da animalia, dos animais. Ninguém aqui é bactéria, planta ou fungo, né? Então, por trás dessa epiderme cultural existem os desejos, os impulsos, os instintos. E ele traz essa retificação subjetiva. Ele traz essa questão de tiçar você, de angustiar você, de levar você a uma reflexão e sair dessa zona cômoda, né? Essa zona de aceitar a realidade como ela e dizer, bora desprogramar, bora começar a enxergar para além do que é imposto. E é um dilema complexo, porque Raul ele não tipifica uma direção, ele critica toda uma ideia vigente que está em todas as manifestações da sociedade de opressão.
Então, é a opressão no campo do sentimento, do casamento heteronormativo, que só pode ser monogâmico, por exemplo. Por que não outras vias? Porque as outras vias não se entram naquela visão de uma religião majoritária que dita as normas do mundo. Sabe? E se eu não quiser participar dessa visão? Então ele vai defendendo a possibilidade do antagônico. Ele vai defendendo a liberdade de romper com as estruturas estabelecidas. E sempre passando isso para o indivíduo. É muito, muito bacana. Sim. Tem uma outra música que fala de motivação, que é por quem os sinos dobram, né? E ele tem uma parte que ele fala assim, coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. E acho tão bacana isso, porque o pensamento é um ensaio da ação, né? Então Freud traz muito bem isso. E a gente tem que estar muito conectados com o que a gente pensa, sendo congruente com o que a gente faz. Nessa música ele já traz. Você tem os dois pés para cruzar a ponte, né? Você só existe enquanto você faz, que é uma ideia do existencialismo, né? Você existe no mundo quando você produz algo, quando você faz algo, né? Você não existe por existir. Né? Muito sutil a crítica de Raul Seixas. Por isso que talvez as pessoas digam, é loucura. Talvez você não tenha ele entra nesse a capacidade de conseguir interpretar. E é uma parada assim, a motivação para a psicologia, né? A gente imagina a motivação como normalmente no senso comum, a gente imagina a motivação como uma força interna que cai do céu e você vai acordar um dia iluminado e vai começar a fazer atividade física, vai começar a ser organizado no seu trabalho, né? E a motivação é o motivo mais a ação. Tem uma coisa que depende muito da motivação, que é a organização, né? Então, qualquer objetivo de vida que você tiver, se você for mais organizado, conseguir ter gestão de tempo e tal, incluir aquele motivo no seu dia a dia, você consegue alcançar. Ou seja, a motivação depende da ação organizada, né? Então é muito bacana quando ele passa essa responsabilidade. Ele é muito fiel a isso, né? Nas músicas deles eu percebo, ele não se contradiz, né? Ele sempre traz isso, a responsabilidade do indivíduo. Você faz o que você quiser e você tem essa responsabilidade pelos seus atos. O existencialismo, ele transita o tempo todo. Ao mesmo tempo que o anarquismo também transita na obra do Raul, o existencialismo sempre está ali, ele sempre está conversando com ele, né? E aí dentro da figura artística que eu falava, eu acho que Raul precisava desse tipo de postura perante a vida, porque o pensamento dele era diferente. A gente já percebe, ele compôs, parece que foi Metamorfose Ambulante, né, aos 14 anos. Então, você imagina, o nível da música Metamorfose Ambulante é um nível que, assim, eu jamais seria capaz de compor uma música dessa. Ele riscou na parede do quarto dele a frase: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que eu ter uma opinião formada sobre tudo. É muito chato. Aí ele riscou na parede do quarto, chato, depois exatamente. Ele fez a canção. Caraca, assim, esse nível de pensamento, né? Ele precisava romper. E é entender que você pode mudar, né? Entender? Você não precisa ter um pensamento fixo ali, constante. Pô, eu penso isso hoje e eu vou ficar pensando nisso a vida toda. Não, você pode estar errado e você pode querer mudar e é normal, é natural. A gente está aqui para aprender. A tragédia é permanecer estático, né? A tragédia tem uma frase que eu trouxe já num pod passado, né, de Schopenhauer, que ele fala assim: a inimiga da inteligência não é a ignorância. O ignorante estuda e aprende. A inimiga da inteligência é a ilusão de conhecimento. Quem acha que já sabe tudo é a desgraça na vida. É aquele cara que pede a oportunidade de aprender. Isso nos faz pensar também quanto o mundo hoje em dia, com as polarizações e as temáticas, tiram de nós a chance de evoluir como ser humano. Eu vejo o Raul muito presente nesse contexto atual, porque certamente é um caldo de efervescência muito grande para as temáticas dele mais do que nunca. De se você não pensa como eu, você não presta como você, sua ideia não é validada. Ele ia cutucar todos os lados de uma maneira. Ainda cutuca, ia a gente fazer no Rock in Rio, claro, a Luga sendo cantado, todo mundo cantando, então assim, né? mas existem pessoas que, aquela história da mosca na sopa, né? Que cantam, mas sem conseguir entender a mensagem, né? Ouve a letra, que interessante, mas nunca pararam para refletir a dimensão real do que está sendo levada. E as músicas de Raul são músicas não para serem ouvidas, mas para serem contempladas principalmente. Tem uma história por trás e faz toda a diferença.